do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje vamos entrar em um novo assunto, vamos falar sobre um novo tecido, um novo tipo de conjuntos celulares. A gente já falou sobre o sistema nervoso, já falamos sobre o tecido nervoso, já falamos sobre os órgãos dos sentidos, da evolução do sistema nervoso e hoje a gente vai entrar num conteúdo novo, beleza? Então você sabe o que é um melanoma? Ele é um tipo de câncer, até comum, tá? Um câncer de pele, onde você tem ali um prejuízo nos melanócitos, que são as células da nossa pele que produzem a melanina. Então a gente tem uma regra que se chama regra do ABCDE. E aí a gente tem essa regra para saber se uma pintinha que você tem no corpo ele é um tumor maligno ou um tumor benigno. Tá? Lembrando que câncer é uma palavra genérica, né, para uma doença que altera o DNA de uma célula e faz com que ela se reproduza de maneira errada. Tá? E aí ela pode causar diversos problemas no nosso corpo, inclusive ela pode se desprender, quando a gente chama de metástase, e percorrer todo o nosso corpo e parar só Deus sabe onde. Então essa regra se baseia em quê? Assimetria. Então se você tem uma pinta que ela é muito torta, muito estranha e tudo mais, é um dos sinais. A borda, quando essa borda ela é meio granulosa, a gente tem as cores, quando na mesma pinta ali, naquela mancha, você tem cores diferentes, uma hora uma parte é mais escura, outra é mais clara, outra é mais rosada, outra é mais esbranquiçada. Então isso é um indício também. E o diâmetro, tá? Quando ela tem um tamanho muito grande, ela tem um diâmetro muito grande, é uma coisa para você ficar de olho. Então a maioria das pintinhas que a gente tem pelo corpo são benignos, tá? Não te causam nenhum tipo de problema. E a gente tem aqui a diferença entre um melanoma e um carcinoma. Tá? O melanoma ele vai atingir apenas os melanócitos. Já o carcinoma ele vai atingir outros tipos celulares dentro da nossa pele. E o carcinoma geralmente ele é mais agressivo. Tá? O carcinoma ele leva à morte. O carcinoma ele é mais agressivo quando se fala de doença. Hoje a gente inicia aí falando da histologia de alguns tecidos do nosso corpo. Então, histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. E os tecidos são compostos por células de mesma origem embrionária. Então, a gente tem 3 folhetos embrionários se formando no nosso período, quando a gente é um embrião ainda. A gente tem o ectodermo, que é a parte mais externa, o tecido mais externo, é o que vai dar origem à epiderme, aos anexos epidérmicos, ao sistema nervoso e às cavidades do nosso corpo. A gente tem o mesoderma, que é o folheto embrionário do meio, por isso que ele tem esse nome meso, que vai dar origem à derme, da nossa pele, aos ossos e músculos e ao sistema circulatório e reprodutor. E por último a gente tem o endoderma, endo, dentro, então é aquela camada de folheto embrionário mais interna. E ela vai dar origem ao sistema respiratório e aos órgãos do sistema digestório. Com isso, depois que você vai tendo as diferenciações celulares, conforme você vai desenvolvendo como indivíduo, você vai tendo ali a diferenciação entre os tecidos. Então a gente tem o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, que a gente já falou sobre tecido nervoso, beleza? E sobre o tecido muscular também. E aí a gente hoje vai focar em quem? Epitelial e conjuntivo. Aqui só mostrando a vocês exemplos de tecido, né? Então a gente tem o tecido epitelial que forma a pele, as cavidades, tecido conjuntivo que vai ser um tecido ali muito diferenciado, você vai ter diversos tipos celulares dentro dele, mas todos da mesma origem embrionária. E a gente tem o tecido muscular e o tecido nervoso, formando aí os músculos e o nosso sistema nervoso ali, os neurônios e tudo mais. Quando a gente fala do tecido epitelial, eles são formados por células muito coladas umas nas outras, basta você olhar para a sua pele, não tem espaço nenhum entre uma célula e outra, entre aqui a sua pele, correto? A não ser que você se machuque, mas de maneira geral, não tem nada aqui entre uma e outra. E essas células que ficam agrupadas, elas ficam em cima de uma lâmina formada por colágeno. Então você tem aí a importância do colágeno na manutenção da nossa pele. E essa lâmina de colágeno ela vai fazer separação entre o tecido epitelial, que forma a nossa epiderme, e o tecido conjuntivo, que vai formar a nossa derme, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse tecido epitelial ele tem a ausência de vasos sanguíneos. Comentei com vocês na aula sobre os órgãos dos sentidos que quando você sofre um machucado muito superficial, ele não sangra. Por quê? Porque nessa camada fina da epiderme não possui vasos sanguíneos. Ele é composto por células bem secas, bem com pouca matéria intracelular,
justamente para ajudar nesse quesito dela se manter intacta. E como função, a gente tem aí proteção, obviamente, está protegendo o nosso corpo, reveste alguns órgãos, tá? Algumas cavidades. Tem aí a questão da percepção, quando a gente fala dos órgãos dos sentidos, os terminais, os corpúsculos, né, que vão ajudar aí na questão da temperatura, da dor, da sensação de vibração, de toque, de pressão, né? E absorção e secreção de substâncias. Quando a gente fala do quê? Do suor. Quando você está suando, você olha assim para a sua pele, você vê várias gotículas de suor saindo ali. Saindo de onde? Das glândulas sudoríparas. Então vamos ver, tá? Eles mais para frente. A gente tem esse tecido epitelial sendo dividido em dois. Tecido epitélio de revestimento e epitélio glandular, que é onde a gente vai ter a secreção de algumas substâncias. Aqui, só mostrando para vocês, ó, o epitélio, células muito coladas umas nas outras, não tem espaço entre uma e outra. Em azul ali você tem a lâmina basal, que é onde vai ser ali composta por colágeno, tá? Como se fosse um tijolo em pé no alicerce ali da casa. E na parte mais de baixo você vai ter o tecido conjuntivo, que vai dar suporte para quem está em cima, vai dar suporte para aquele epitélio. Tá? E ali ó, você vê o nervo chegando, que é justamente onde vai ter aquela questão dos órgãos dos sentidos que a gente estudou no capítulo passado. Então esse epitélio de revestimento, o próprio nome já está dizendo, ele vai revestir o teu corpo, tanto internamente, quando a gente fala de alguns órgãos, quanto externamente, quando a gente fala da nossa própria pele. Então, como exemplo aí de revestimento, a gente pode ter o quê? A nossa epiderme, que é a pele, tá? E também o endotélio, que ele vai revestir os vasos sanguíneos internamente. E a gente sabe o quê? Que as veias e artérias possuem algumas camadas, mas os capilares eles possuem apenas o quê? O endotélio. Por isso que é nos capilares onde você tem a troca gasosa, troca de substância acontecendo, que é quando a gente fala lá da questão da homeostase, lá dentro dos alvéolos pulmonares. Você tem o alvéolo e você tem os capilares sanguíneos chegando ali. Como eles são bem simples, formados apenas pelo endotélio, ele vai permitir uma troca de substância com mais facilidade. Então, quando a gente fala da classificação dessas camadas da pele, né, a gente pode ter ela acontecendo de algumas formas. Pode ser uma classificação de organização simples, onde você só tem uma lâmina de células, uma do ladinho da outra, formando ali como se fosse um piso. Tá? Você pode ter as pseudoestratificadas, quando são células alongadas, que parecem que são várias células formando um estrado, ou seja, uma em cima da outra, mas na verdade não, são só células alongadas mesmo. E as estratificadas propriamente ditas, onde você tem uma célulazinha em cima da outra, formando como se fosse um muro, uma parede de tijolos mesmo. E em relação ao formato celular, a gente tem aqueles que são pavimentosos, ou seja, eles são achatados, ficam bem dispersos assim, formando uma lâmina mesmo, um pavimento. A gente tem as cúbicas, que são quadradinhos assim, formam ali um formato cuboide bem bonitinho. E a gente tem o colunar. Se você olhar, ó, o pseudoestratificado ele é o quê? Um tipo celular colunar. Ele dá essa ideia de que é um em cima do outro, mas na verdade não. É só uma célula alongada mesmo. Então esse epitélio glandular ele vai estar ali responsável por secretar ou eliminar substâncias do organismo. Tá? E dependendo da substância que ele secreta, ele vai poder ter uma classificação entre mucosa. O que é uma mucosa? É aquela que produz uma grande quantidade de muco, mucosa oral. A gente pode ter uma serosa, que é uma camada, geralmente, que reveste algum órgão ali. E a gente tem quem? Um exemplo, a pleura, que vai revestir o pulmão. A gente tem o pericárdio, que reveste o coração. A gente tem o peritônio, que reveste o nosso intestino, a nossa parede abdominal. Essas seroses elas vão produzir uma substância mais fluida, tá? E rica em proteínas. Então você vai ter ali revestindo esses órgãos, essa substância agindo ali na manutenção daquele órgão. Aqui a gente tem a mucosa, mucosa oral, mucosa nasal, né, onde você vai ter ali a produção de muco, tá, na sua boca. A gente tem muco, no nosso nariz forma ali a melequinha, beleza? Em relação às glândulas, as glândulas elas podem ter também classificações, onde elas vão ser conhecidas como glândulas exócrinas, endócrinas ou glândulas mistas. E elas vão ser classificadas de acordo com como que ela secreta a substância. Se é para fora, para dentro de uma cavidade, aí a gente chama de exócrina. Se ela é endócrina, ela secreta dentro dos vasos sanguíneos para percorrer o nosso corpo, ou se ela é mista, se ela faz as duas funções. Então, trouxe um exemplo aqui para a gente, ó, das glândulas sebáceas, que são as glândulas que vão produzir o quê? Óleo, gordura no nosso corpo. Você tem a pele muito oleosa? Então, tem a ver aí com as glândulas sebáceas.
A gente tem aí as glândulas que são responsáveis pela produção de suor. Então esse suor vai sair por onde? Você pode ter ele aparecendo de duas formas. Você pode ter ele aparecendo ali junto com o folículo piloso, que é de onde sai o pelinho, ou você pode ter ela dispersa pelo corpo. Como você soa pela testa, você não tem pelo na testa, mas você soa também naquela região. Então as glândulas exócrinas, elas eliminam substâncias para fora do corpo, ou seja, dentro de algumas cavidades, de ductos ou canais. E como exemplo a gente tem as glândulas sudoríparas, que vão estar secretando para onde? Para fora. Vai secretar para fora do corpo aquele suor, aquela água rica em sais minerais. Então ele manda para fora do nosso corpo. As glândulas sebáceas também, elas vão produzir a gordura para fora do nosso corpo, né? Vai deixar nossa pele oleosa. Já as glândulas endócrinas, elas secretam os hormônios, elas secretam substâncias para dentro da corrente sanguínea. Como exemplo aí a gente pode ter a tireoide, produção dos hormônios aí, T3 e T4, que vai cair na corrente sanguínea e vai ter ali a sua atuação dentro do nosso corpo. Tem a questão ali da calcitonina também, vai cair na corrente sanguínea e vai agir lá nos nossos ossos. Então, as endócrinas, elas secretam dentro da corrente sanguínea. E temos as glândulas mistas, que funcionam das duas maneiras, tanto para fora quanto para dentro. Então, por exemplo, o pâncreas, ele produz o suco pancreático que vai ser jogado num canal, numa cavidade, que é o intestino. Esse suco pancreático vai ajudar na questão da digestão. Essa seria uma forma exócrina do pâncreas. Em contrapartida, a gente tem quem? O pâncreas agindo também como uma glândula endócrina. Dentro dele ele vai produzir o glucagon e a insulina, e esses dois hormônios vão ser jogados aonde? Diretamente na corrente sanguínea, para ajudar na manutenção do nosso corpo. Então ele é uma glândula mista. Outro exemplo aqui, o testículo. O que a gente vai ter sendo produzido ali? Espermatozoide, que vai ser encaminhado para sair lá pela uretra. Beleza. Então isso é uma porção exócrina do testículo, a produção de espermatozoide e a liberação deles. Quando a gente fala da questão endócrina, ele também vai produzir testosterona. Só que essa testosterona faz um caminho diferente do espermatozoide. Ele não sai do corpo, ele é produzido, cai na corrente sanguínea e vai ser distribuído pelo corpo. Então é a porção endócrina produzindo testosterona lá no testículo. Além disso, essas células epiteliais elas podem ter ali algumas especialidades. Tá? Elas podem, em determinadas regiões do corpo, elas sofrer uma especialização e modificar um pouco a sua estrutura. Então as mais especializadas, as que a gente conhece, as especializações são os desmossomos, zona de adesão, zona de oclusão. Tá? E aí as mais conhecidas são as microvilosidades e os cílios, né? Sendo as microvilosidades muito importantes na questão do quê? Da absorção dos nutrientes lá dentro do nosso intestino. Então a gente possui essas microvilosidades, essa célula mais especializada para absorver os nutrientes, visto que lá dentro você tem lá o que lá dentro? Capilares sanguíneos. Como eu falei para vocês, capilares são simples. E onde que vai ter mais nutrientes? No teu intestino ou no teu sangue? No teu intestino. Então aquilo ali vai passar tudo para dentro do teu sangue. E aí vai ser distribuído pelo corpo. A gente tem a presença de cílios em alguns tipos celulares. A gente tem os desmossomos, que são estruturas proteicas que vão ajudar a deixar essas células mais justas, uma perto da outra. E aí a gente tem diversas outras especialidades, especializações dessas células epiteliais. E aí a gente fala sobre o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo vai ter diversas classificações. Ele vai ser o tecido mais abundante no nosso corpo. Ele vai estar presente basicamente em todos os locais. Vai agir como um tecido de apoio, de sustentação, de permitir que outros tecidos funcionem, mas ele também vai possuir os seus tipos próprios. Então a gente já tendo aqui essa primeira classificação, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, e a gente tem aqueles que a gente chama de especiais, onde a gente vai ter o cartilaginoso, o ósseo, o adiposo e o sanguíneo. Olha lá, o sangue ele é um tecido, tá? Porque ele é formado por vários tipos celulares, vários elementos figurados. É um tipo de tecido conjuntivo. Então as células elas não ficam tão juntas no tecido conjuntivo, elas já são mais dispersas. E você tem ali, separando essas células, um tipo de matriz, uma substância que a gente chama de matriz extracelular, que é o que vai diferenciar um tecido do outro. Nessa questão de diferenciação, o que vai agir aí? A questão da matriz, em relação à quantidade e à substância, tá? E os tipos celulares, porque eles também vão ser diferentes, mas são um tecido porque tem a mesma origem embrionária.
E a matriz ela vai ser formada pelo quê? Por fibras, que podem ser de colágeno, de elastina, né? Então pode ser fibras elásticas e fibras reticulares. Então isso também vai dar uma diferenciação entre um tecido conjuntivo e outro. Então essa matriz vai possuir lá as fibras, água, sais minerais, proteínas e alguns polissacarídeos. Então a gente vê que a constituição dessa matriz ela é bem diversificada. Falando do tecido conjuntivo propriamente dito, ele é o de maior distribuição no nosso corpo. Pode ser dividido ali em frouxo e denso. E esse denso pode ser modelado ou não modelado. Isso vai variar conforme você tem essas classificações devido à composição desse tecido. Tá? Então a matriz celular dele é rica em quê? Proteínas aderidas à glicose, a glicídios, a carboidratos. Então você vai ter glicoproteínas. Além do que, ele vai também ser um tecido de suporte ali no transporte de substâncias dentro do nosso corpo. Ele vai dar um apoio ali para outros tecidos. Então, por isso que eu falo para vocês que ele atua na nutrição e na sustentação de certos tecidos. Sustentação porque você tem ali a presença de colágeno no tecido conjuntivo. E olha lá, lembra quando eu falei para vocês que na epiderme não chega vaso sanguíneo? Se não chega vaso sanguíneo, você não tem nutrientes. Quem é que vai fazer isso? É o tecido conjuntivo que está logo abaixo da lâmina basal, que vai permitir essa nutrição e dá também a sustentação, obviamente. Ele vai ser um cara mais de apoio, de sustentação. Então, quando a gente fala da questão da pele, ele que vai permitir a nutrição da nossa epiderme. Tá? E ele vai possuir ali os tipos de fibra na matriz dele distribuídos de maneira uniforme. Ele chega a ser flexível porque ele tem ali a questão da elastina, né, compondo aquela matriz celular, mas ele vai ser pouco resistente à tração, então ele não aguenta ser muito tracionado. Como eu falei para vocês, é um tecido de preenchimento, então ele vai preencher os locais vazios do nosso corpo, atuando nessa responsabilidade aí de sustentação e nutrição, quando a gente fala do tecido epitelial. O tecido conjuntivo denso, pelo próprio nome, você já vê que é uma coisa mais encorpada. Ele já é uma coisa mais grossa, digamos assim, mais bruta. Então ele vai ter ali as suas células organizadas de que forma? As suas fibras de maneira paralela uma à outra. Então a gente tem esse tecido conjuntivo denso modelado, pouco flexível, porque ele não possui tanta elastina assim, mas ele é muito resistente. Aí ele vai estar compondo ali ligamentos e tendões. Você não arrebenta o seu tendão de Aquiles a todo momento. Se você sentir ele aqui, ó, você pode fazer o experimento aí e sentir o seu tendão de Aquiles. Você vê o quê? Ou o tendão do calcâneo. É uma estrutura dura, densa, como o próprio nome já diz. Então ele vai dar essa resistência a mais para essas regiões do nosso corpo, tá? Nos tendões e nos ligamentos. Quando a gente fala dos ligamentos do joelho também. Ele tem essa questão de permitir até movimento. Se você romper o ligamento do seu joelho, o movimento fica prejudicado. Se você romper o tendão do calcâneo, você fica prejudicado. Olha ali na imagem ele aparecendo ali. Então, o tecido conjuntivo denso não modelado, ele não tem forma definida. Tá? Por isso que ele é não modelado. Ele vai acompanhar ali o órgão com o qual ele estiver relacionado. E ele geralmente vai formar ali a camada que recobre aquilo. Então, você vai ter esse tecido denso não modelado onde? Associado aos rins, ao fígado, ao baço, a esses órgãos mais da região abdominal. E é um tecido ali bem elástico e resistente também. Lembrando que por ele não ser modelado, ele vai acompanhar a forma do órgão em que ele estiver associado. Tá? Ele não possui forma definida. E aqui eu trago para vocês as principais células do tecido conjuntivo, onde a gente tem as fibras reticulares, que vão ser compostas ali por colágeno e glicoproteínas, e elas fornecem sustentação a quem? A parede dos vasos sanguíneos, tá bom? Mas elas também podem, e elas vão se ramificar, vão dar certa sustentação a vários outros tipos de células, como células de gordura, células do músculo liso, dos nervos. A gente tem os fibroblastos, aqui na imagem, está apontando ali para ele. Eles vão ser responsáveis ali por produzir uma grande quantidade de matéria, matriz extracelular, que secretam fibras, que vão ajudar no contexto ali da cicatrização. Então é um tipo celular interessante. A gente tem as fibras colágenas, óbvio, que vão ser aquelas que vão ser produzidas pelo fibroblasto, tá? E vai dar uma certa sustentação ali para o nosso corpo, visto que quando você perde essas fibras colágenas, o tecido ele fica meio amolecido. Tá? A gente tem os mastócitos, que vão ajudar ali no contexto da defesa do nosso corpo. Tá? Os plasmócitos também vão ajudar nesse quesito de imunidade. E esse plasmócito ele vai ter a atuação ali de neutralizar substâncias tóxicas.
tá? Ele é produzido a partir do linfócito. Substância fundamental, que é o que a gente já falou, que é o que compõe a matriz extracelular. Neutrófilos também vão atuar no contexto aí de defesa do nosso corpo e vão destruir aí agentes invasores por meio da fagocitose, ou seja, ele engole e come mesmo e destrói. E os adipócitos, que vão ser as células de gordura. A gente tem outras, tá? A gente vai ver essas outras. Então, falando sobre a pele humana, é o maior órgão do nosso corpo. Aí ele é responsável pelo quê? Proteção, como a gente já falou, sentido e manutenção da temperatura. E ele é formado por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme a gente já viu. Tá? E agora, a gente está vendo aqui que são células muito próximas, que são células ali, de revestimento pavimentoso, estratificado, ou seja, formam aquele achatamento e está uma sobre a outra, onde você vai ter ali o revestimento externo do nosso corpo. A questão da pele morta, que eu falei para vocês, o peixinho comendo, a pessoa arrancando ali a pele depois de ter ficado muito tempo no sol. E agora a gente fala sobre o órgão pele. Tá? Então, olha aqui. Quando a gente fala das principais células da epiderme, da nossa pele, o que a gente tem? Queratinócitos, o próprio nome já está te falando, vai produzir queratina, que vai dar ali uma certa resistência à nossa pele. Né? A gente tem os melanócitos, que vão produzir a melanina, obviamente, e aí a gente tem duas células de Langerhans, que vai atuar aí destruindo invasores, então vai ser uma célula de defesa da nossa pele, e a gente tem as células de Merkel, que vão estar conversando ali diretamente com o sistema nervoso, passando algumas sensações para ele, percepções para o sistema nervoso. Aqui, mais uma vez, como eles ficam dispostos ali dentro, o queratinócito, formam o queratinócito é o que vai formar a lâmina, que vai ficar superficial, que é o que você vai descascar, né, futuramente. O melanócito ele fica ali, tá, quietinho na dele, dependendo da sua genética, ele vai produzir pouco ou mais melanina. Tá? E ele produz projeções, como se fossem braços ricos em melanina, que agloba a célula e faz com que ela tenha aquela proteção a mais. Então ele engloba mesmo aquelas células da pele. E aí a gente tem a derme. Tá? A derme vai ser uma camada abaixo da epiderme. Então, ela vai ser composta ali por duas camadas, a camada papilar e a camada reticular. A papilar, ela fica logo abaixo da epiderme e ela é formada por tecido conjuntivo frouxo. Já a camada reticular, ela vai ficar embaixo da camada papilar. Então, ela vai ser composta por tecido conjuntivo denso e ela vai ser rica em fibras de elástico e de colágeno. Então, dá a sustentação da tua pele, puxa, ela volta para o lugar. Por que ela volta? Porque ela tem uma elasticidade. Ela tem uma certa... Por que ela está inteirinha assim? Porque eu estou novo ainda. Então, ela tem bastante colágeno. Então, ela estica e volta para o lugar. Ela não fica marcada, né? Tem pessoas idosas que você puxa a pele dela, aí solta, ela vai descendo devagarzinho. Porque a elastina já não está ali da mesma forma como se ela fosse uma pessoa mais jovem. E na camada reticular, a gente vai ter realmente ali a parte de sustentação de apoio à epiderme, onde você vai ter os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, as terminações nervosas. Então vai ser aquele cara ali que vai dar sustentação mesmo. E vai ser ali delimitado pela tela subcutânea. E por último aí, os anexos dérmicos, que são estruturas que vão estar ali de apoio ao nosso corpo, de apoio à nossa pele. Então a gente vai ter pelos, que vão atuar na proteção de quê? Manutenção da temperatura corporal, de sentimentos de vibração. Você consegue perceber quando algo passa rápido pelos seus pelos. Tá? Então ele vai dar uma questão ali de proteção. Tá? Você tem as unhas, que vão estar compondo ali, presentes nos nossos dedos. Tá? E a gente tem as glândulas sebáceas, que vão produzir gordura, e as glândulas sudoríparas, que vão produzir o suor, e você vai ter a saída daquele suor lá pelo poro da sua pele. Essas unhas vão ser compostas pelo quê? Por queratina. Puramente queratina. Por quê? Ela vai ajudar ali o nosso corpo, de certa forma, na manipulação de certos objetos. E ela é formada por queratina, assim como os pelos, beleza? Que é uma proteína. E aqui só mostrando a vocês o esquema de... Você tem ali o folículo piloso, né, que é por onde sai o pelo. Aderido a ele ali do lado, se você olhar bem, o que você tem? A glândula sebácea, que vai produzir, como o próprio nome já diz, sebo, a gordura, que vai ficar na sua pele, que vai ter uma função de proteção também. Beleza? E a gente tem as glândulas sudoríparas, que são aquelas que vão produzir o suor, como a gente já viu em alguns slides atrás. E aqui você consegue ver perfeitamente a epiderme, a derme, que é formada pela camada papilar e reticular,
e logo abaixo você tem a tela subcutânea, que aí sim é onde está passando os vasos sanguíneos, aí sim que você vai ter esses vasos se ramificando para ir também para a nossa pele. Então, galera, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula, e aí nós teremos nosso encontro do Zoom para tirar as dúvidas que ficaram e para resolver exercícios sobre esse conteúdo. Valeu!